E agora sim, a gente vai falar sobre compliance e contas públicas, né? Compliance, como a gente havia dito, para quem não sabe, é a conduta da empresa e a sua adequação às normas dos órgãos de regulamentação. Sobre esse assunto, agora com a gente vai conversar com a Bárbara Cristal. Ela é gestora de políticas públicas. Boa tarde, Bárbara. Vamos falar de compliance, começando aí pela Boa definição. tarde, tudo bem? Ô, Bárbara, queria falar um pouquinho da definição do compliance. A gente já falou aqui, mas é um termo, até por ser em inglês, né? Muita gente não entende. O que eu acho interessante da gente colocar, né, que mais do que o regramento legislativo do compliance, né, da legalidade do compliance, eu acho que é legal as pessoas entenderem o conceito, né, que é de controle interno, né, que eu acho que o compliance hoje, ele dentro da estrutura, né, que ele é implementado, muitas vezes ele está aí dentro do controle interno, tá? Para vocês terem uma noção, hoje no Brasil, né, a gente tem apenas 24% dos municípios, né, e juntamente com os estados, no perfil controle, né, sistemas de controladoria nas 4 macrofunções, que seria auditoria, corregedoria, controladoria e ouvidoria, tá? Um dos exemplos, o estado de São Paulo mesmo, ele não tem esse organograma, né, de uma controladoria formalizada no perfil, né, desse sistema de controle. Então, nós temos aí várias instituições para que isso aconteça. E o compliance, muitas vezes, ele vai estar aí no operacional dessas instituições, tá? Dentro da linha de sistema de controladoria, que em muitas regiões, ela sim combate corrupção, tá? Então, para quem nunca ouviu falar, o controle interno, ele está aí na Constituição, né? No artigo 74, né? A gente tem aí várias possibilidades dele também, do controle, em vários outros itens da Constituição. E as coisas mais comuns do controle interno, que a gente mais ouve falar, tem a ver com a lei de transparência, tem a ver com a análise de fraude e irregularidade, que são as auditorias, né? E o compliance em si, ele vai fazer toda a parte operacional. É que hoje nós estamos muito avançados no Brasil, né? Não só a linha do compliance operacional, mas muito mais a linha de inteligência artificial, né? Vinculando aí ao controle interno. Não sei se você sabe, mas hoje no Brasil a gente tem várias instituições, né? Uma até com premiação no MIT, em que você tem a rastreabilidade tanto da forma preventiva quanto ou então da forma punitiva, né, para rastrear fraudes e irregularidades, inclusive, né, do gênero Covid. Então, a gente tem hoje grandes possibilidades aí dentro desse perfil de compliance, mas eu gosto muito de frisar, né, as pessoas elogiam muito o compliance empresarial, mas é importante que as pessoas saibam que hoje o sistema de controle nesse perfil das 4 macrofunções, ele é extremamente, né, aonde está implementado no Brasil, muito forte no setor público, tá? Um exemplo, para quem nunca ouviu falar, é o estado do Paraná. O estado do Paraná tem uma exímia controladoria, né? Tem uma controladoria aí com informações, até premiações nacional, né? Primeiro lugar no Brasil na linha de controladoria, tá? Uma outra linha que antigamente era muito forte era a Auditoria de São Paulo, né? Aí com várias e várias ações, sendo aí, né, descobrindo grandes casos. Então, esse perfil de controladoria, um outro exemplo também que acho que é importante falar. Ceará, a ouvidoria do Ceará é uma ouvidoria muito bem implementada, né, com Eu vou cortar informações. rapidamente aqui a Bárbara Cristal, só para informar o nosso telespectador que a gente está voltando, você que nos acompanha pela TV, com o Jornal da Rede Alesp, pode nos acompanhar também pelo YouTube. Desculpa, Bárbara, é só uma questão da transmissão também ao vivo aqui, pelas nossas transmissoras. Você falava aí da questão do conceito, né? Desculpa te cortar. Mas já que eu cortei, Imagina. vou aproveitar e emendar uma outra pergunta. Quando a gente está falando de compliance, a gente está falando especificamente de empresas públicas ou que têm uma relação pública. É isso? Ou qualquer empresa pode ter o compliance? Ele é obrigatório pela lei, não é? Como é que funciona? Então, né? Essa pergunta foi boa, tá, gente? O compliance ele tem que estar muito fortemente no setor público, no setor privado, tanto na questão do setor público, na direta ou na indireta, tá? Uhum. A lei de legislação, a lei nova de licitação, por exemplo, ela exige, né, uma análise aí do compliance das empresas, mas quem faz essa análise do compliance das empresas
é o próprio setor público. Então, né, até para que o setor público, nas PPPs ou então nas licitações, possam averiguar se o compliance criado na empresa é satisfatório ou não, ele tem que ter internamente um controle muito bem estruturado. Isso é importante, né? Sua pergunta é muito, muito inteligente. Não é só no setor privado, tá? É também no setor público. Não também apenas nas empresas que participam de licitações com o setor público. Todas as empresas hoje têm um negócio chamado risco reputacional. Dentro do risco reputacional, você ter compliance é praticamente um selo de ética, para que cada empresa tenha a intenção de ter uma gestão proba, né? Então, normalmente tem aí várias ações, né, para estimular que todo tipo de empresa tenha o seu compliance interno. Muito bom. E agora, em tempos de pandemia, você sabe que aqui no Parlamento, o doutora Bárbara Cristal, que é gestora de políticas públicas, tem se debatido bastante a questão aí dos municípios, né? O ano passado teve aí a questão da liberação da calamidade pública, né? Então se liberam licitações, né? Aliás, o poder público, o município, sei lá, ele precisa comprar uniforme para o setor da saúde, digamos, ou de segurança. Está liberado se ele estiver aí em fase de calamidade pública. No parlamento foi aprovado, teve uma discussão ampla, se aprovava para todo mundo, enfim. E aí acabou se chegando à conclusão que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, estão bem atentos e se evitaria a burocracia. Em tempo de pandemia é importante o compliance, mais ainda, né? Então, gente, eu sou uma defensora ferrenha dos sistemas de controle, tá? Obviamente que o município em que tem controladoria, que realmente é efetiva, tá, gente? Não adianta uma controladoria que ela só tem a lei de criação, né? Um único cargo ali, em que o gestor, né, o controlador, ele não consegue fazer muito. Uma controladoria realmente que tem aí a possibilidade de ter atuação. Isso é muito importante, né? E a necessidade da atuação, não só uma controladoria de papel, né? No papel. Então, para quem de fato tem uma controladoria, você não tenha dúvida, né? Porque a gente deveria atuar e deve atuar também no preventivo, não só no posterior, tá? A gente fala que é o preventivo e o concomitante. Então, por exemplo, né, o Brasil teve a feliz ideia de flexibilizar a lei, porque senão os números de mortes seriam muito maiores. Por quê? Porque antigamente, né, a forma que era feita para se licitar EPIs, né, ou os testes de Covid, como isso ia se dar na prática, ia ser muito lento. Então, essa flexibilização foi extremamente importante. No entanto, infelizmente, né, dada a realidade que a gente tem convivido sempre, é perceptível que muitos, né, municípios, né, que muitos estados aí desviaram a verba, ou então eles erraram na contratação, né? De forma proposital, muitas vezes. Então, o controle interno e o externo, que é o caso do Tribunal de Contas, né, e o caso das defensorias públicas ou do Ministério Público, eles também têm a obrigação de atuar não só no posterior, mas também no preventivo e no concomitante. Então, né, quando você tem uma controladoria, toda vez que uma empresa, né, que talvez não tivesse ali um histórico no ramo, ou uma empresa que tivesse um KNAI, que tivesse uma empresa com CNPJ penado, ou uma empresa que não tivesse KNAI para fazer aquela função, tem várias possibilidades, tá, gente? Tem mais de 1.000 indicadores aí que podem mostrar uma contratação regular ou irregular, ou quais seriam os riscos, tá, das compras públicas de forma geral. Mas o que é importante que vocês percebam é que, sim, a atuação dos controles, elas são essenciais nesse período de pandemia. Vou dar um exemplo, né, que muitas pessoas têm criticado, mas não deve ser criticado, que é a questão de se filmar as vacinas lá. Isso foi um grande avanço, inclusive, do controle social, porque quando o controle social, né, que estava filmando as vacinas, eles estavam mostrando que eles estavam felizes, né, de estar sendo vacinados e tal, eles também mostraram, infelizmente, ações de servidores, né, ações de pessoas em que não estavam, né, injetando de fato a vacina. Isso daí, na visão de muita gente, foi muito positivo. Por quê? Porque era o controle social
social mostrando as irregularidades, tá? Da gestão quando não fazia de forma correta a vacinação. Então, isso era uma coisa muito positiva. Então, esse controle social, ele também é muito evidente, né? A nossa crítica é muito forte no quê? Que quem não... Porque o problema não está só quem tem um desvio moral de furar a fila. O desvio moral também está, né? E aí, na caso de correição, tem que de fato fazer um processo de sindicância e se verificar se quem cadastrou, quem permitiu que a pessoa tomasse a vacina, quem injetou a vacina, né? É fácil saber se uma pessoa tem mais de 50 anos ou menos de 50 anos, né? Mas principalmente as pessoas que furaram no começo. Entendi E no órgão de perfeitamente. controle, né? Que fica a sua pergunta específica, só para deixar bem claro, os municípios hoje eles têm que ter uma preocupação muito grande, né? Como a gente está falando na TV Alesp, é extremamente importante que os estados como um todo, né? As câmaras estaduais e as câmaras municipais abram sim mini CPIs para verificar as compras públicas, porque obviamente, gente, em muitas regiões do Brasil, né, se teve aí muitos desvios. Então é importante essa função que é de uma CPI, que é uma função específica, né? De parlamento, para que tenha essa função fiscalizadora que está na Constituição. Muito obrigado, Bárbara, pela sua participação aqui no jornal. O tema é amplo e a gente volta em outras oportunidades. Compliance. Muito obrigado. Muito obrigada a você, foi um prazer.